Olá, você vai ver nesta edição. Mesmo demitido, o trabalhador pode continuar com o plano de saúde da empresa. Ele pode pedir para continuar usando sim o plano, é uma escolha dele, inclusive, ele não é obrigado a fazer isso. E a partir do final do aviso prévio, ele mantém o plano desde que ele custeie a mensalidade. A intenção da manutenção do plano é para que ele não perca os prazos de carência que já foram extintos, já terminaram, e nem as vantagens que aquele determinado plano de saúde já proporciona. Os principais adicionais sobre o salário. A justiça, ela visa sempre compensar toda e qualquer penosidade ou risco que o empregado venha a sofrer. Rede Sara é condenada em R$500 mil por assédio moral e conduta antissindical. Foram ouvidos diversos trabalhadores, nós recebemos gravações, tivemos contatos com representantes de entidades sindicais também, que noticiaram, e conseguimos coletar muitas provas que fundamentaram e embasaram a ação civil pública. E a rotina de um tatuador. São vários motivos, que trazem a pessoa a fazer uma tatuagem, desde escrever um nome, em homenagem a um ente querido, ou simplesmente pela própria estética, de se tornar diferente, de fazer uma coisa legal, um ornamento do corpo. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho Legal. Seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Os planos de saúde corporativos são geralmente oferecidos a empregados e dependentes quando o funcionário é admitido. Mas o que muita gente não sabe é que mesmo após deixar a empresa, o trabalhador tem o direito de ficar utilizando o plano. O direito de poder ficar ou não com o plano de saúde da empresa após ser demitido ainda é uma dúvida para muitos. Olha, para falar a verdade, eu não tenho essa informação, Mas eu acho que a gente deveria ter, A gente já pagou. Eu acho que não. Você ficou na dúvida agora? Fiquei. Salvo engano, são 30 dias que a gente tem de carência do plano de saúde após a demissão. Segundo fui informado uma vez que eu trabalhei numa empresa e eles me falaram que após a demissão nós temos 30 dias ainda de gozo do plano, mas após isso é encerrado. Segundo a Lei 9.656, regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, funcionários demitidos sem justa causa e aposentados podem continuar com plano de saúde empresarial por até 2 anos, com as mesmas coberturas ou até mesmo pedir a portabilidade. Mas no caso dos aposentados que contribuíram pelo menos 10 anos, o benefício pode ser mantido por tempo indeterminado. Para esta especialista, a vantagem de continuar com o plano depois de sair da empresa é o valor da mensalidade bem menor que a de um plano individual. Até mesmo porque, depois do desligamento, o funcionário é quem arca com 100% das mensalidades. Ele pode pedir para continuar usando sim o plano, é uma escolha dele, inclusive, ele não é obrigado a fazer isso. E a partir do final do aviso prévio, ele mantém o plano desde que ele custeie a mensalidade. A intenção da manutenção do plano é para que ele não perca os prazos de carência que já foram extintos, já terminaram, e nem as vantagens que aquele determinado plano de saúde já proporciona. Sibeli ainda explica que muitos casos de ex-funcionários que tiveram o tratamento médico interrompido vão parar na justiça. Os tribunais eles atendem muito rapidamente as demandas nesse sentido. Nesses casos, havendo a dispensa sem justa causa numa situação de doença e o funcionário procurando um advogado, assim que a ação for proposta e os fundamentos estiverem provados nos autos, rapidamente os magistrados se manifestam. Eu posso dizer porque já estou em algumas causas nesse sentido e a resposta foi realmente bem rápida. Profissionais que exercem atividades após as 10 da noite e que desempenham atividades que oferecem riscos à saúde são exemplos de alguns trabalhadores que têm direito a adicionais sobre os salários. Os adicionais sobre os salários foram criados para recompensar quem exerce atividades de risco ou sobrejornada. Insalubridade, periculosidade, noturno e hora extra são os principais adicionais, e cada um tem um valor diferente. A remuneração no caso de periculosidade corresponde a 30% sobre o salário base sem as gratificações. No caso do adicional de insalubridade, o pagamento varia com o grau de risco do funcionário e pode ir de 10% a 40% do salário mínimo.
O valor da hora extra é de pelo menos 50% da hora normal de trabalho durante a semana e nos feriados e domingos é de 100%. Já quem recebe o adicional noturno ganha um acréscimo no salário de 20% sobre a hora paga de dia. A Justiça, ela visa sempre compensar toda e qualquer penosidade ou risco que o empregado venha a sofrer. Recebe adicional noturno quem trabalha entre 22 e 5 horas da manhã, como por exemplo os vigilantes e garçons. Motociclistas e eletricistas e seguranças se encaixam no adicional de periculosidade, pois exercem atividades de risco. Já o adicional de insalubridade é pago a médicos, químicos e a frentistas, que também têm direito ao adicional de periculosidade. Mas nesses casos não é cumulativo, ou seja, o trabalhador tem de escolher um dos dois. Janaína é cozinheira e recebe os adicionais noturno e de hora extra há 3 anos e garante que isso traz reflexos positivos na rotina de trabalho. O adicional é bom porque tem segurança no trabalho, a gente trabalha mais tranquilo, tem aquele dinheiro no final do mês, é bom, entendeu? Porque dá segurança, porque se a gente trabalhar num lugar que não tem adicional noturno, fica meio complicado, entendeu? É bom para a segurança da gente e da empresa também. O não pagamento pode gerar punições ao empregador. Inicialmente, haverá uma visita por parte das delegacias do trabalho, superintendência, que farão uma vistoria no local e lavrarão um auto de infração, certo? Que pode decorrer todo um processo administrativo e, se a empresa for condenada, ela poderá pagar multas. Vai variar de acordo com a gravidade da infração cometida por parte do empregador. Em instantes, Rede Sara é condenada em R$500 mil por assédio moral e conduta antissindical. A Rede Sara de Hospitais de Reabilitação foi condenada em R$500 mil por dano moral coletivo e está proibida de adotar qualquer conduta que impeça a associação ou sindicalização dos funcionários. A decisão é da 9ª Vara do Trabalho de Brasília. Valendo para todo o país, essa condenação só foi possível após investigação e denúncia do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. Fala-se tanto em humanização do tratamento dado ao paciente que às vezes quem está no comando se esquece de que os funcionários também são humanos e que estão lá para prestar assistência a outros humanos. A frase é de um ex-funcionário demitido após sofrer assédio moral e ser proibido de participar de movimentos sindicais pela Rede Sara de Hospitais, instituição que atua em 8 estados. Essas práticas, especialmente as práticas antissindicais, elas tinham como objetivo inibir trabalhadores que tentavam criar um sindicato específico da categoria dos trabalhadores da Rede Sara e também se associar a qualquer movimento paredista. Então, foram várias as denúncias que nós recebemos nesse sentido, sempre denunciando ameaças de dispensa, trabalhadores que informavam que foram dispensados, que estavam sendo coagidos a sair de determinados movimentos, de deixarem de participar de reuniões. E diante dessa quantidade de denúncias, o Ministério Público do Trabalho passou a investigar os fatos. A empresa acabou condenada a pagar R$500 mil. Foram ouvidos diversos trabalhadores, nós recebemos gravações, tivemos contatos com representantes de entidades sindicais também, que noticiaram, e conseguimos coletar muitas provas que fundamentaram e embasaram a ação civil pública. Em caso de descumprimento da decisão, a Rede Sara de Hospitais pode pagar multa estabelecida em R$50 mil. O valor total arrecadado será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A instituição ainda pode recorrer da decisão. Procurado, o hospital não quis comentar o assunto.
O Trabalho Legal abre agora espaço para que o trabalhador possa tirar suas dúvidas sobre as ações do Ministério Público do Trabalho. Você pergunta e o MPT responde. O MPT é um órgão independente? Sim, né? O Ministério Público do Trabalho é um órgão independente em razão da independência do Ministério Público como um todo. E o Ministério Público, na nossa Constituição, é uma função essencial à defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos sociais individuais indisponíveis, como é o Ministério Público da União. É independente do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Não é um quarto poder, mas se aproxima. É como se fosse um quarto poder. É uma instituição essencial. Ela não sofre ingerências, não pode sofrer nem deve sofrer ingerências de nenhum dos outros poderes da União. E o Ministério Público do Trabalho, por fazer parte do Ministério Público da União, ele é independente como Ministério Público, mas ele se submete ao regime do Ministério Público da União. Não é um Ministério Público à parte, é um ramo do Ministério Público da União especializado na defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos sociais individuais indisponíveis dos trabalhadores. Realizado em 2014 aqui em Brasília, o Simpósio Internacional Migrações e Trabalho foi transformado em livro, que aborda o tema sob a perspectiva dos direitos humanos e ainda discute o papel do MPT neste cenário. Apresentar um debate sobre as relações de trabalho a partir da preocupação atual com as condições de pessoas que saem dos países de origem para buscar oportunidades de emprego. Esse é o tema do livro Migrações e Trabalho, inspirado no simpósio de mesmo nome, realizado no ano passado em Brasília. O tema das migrações ele sempre esteve presente na história do Brasil e segue, né? Essa é uma realidade que nos contamina a todos, nos diz respeito ao mundo do trabalho no Brasil hoje. Então, a ideia do Ministério Público do Trabalho é contribuir para que essa temática seja enfrentada sob várias perspectivas, econômica, jurídica, social, etc. Então, nós idealizamos o Simpósio Internacional Migrações e Trabalho e, a partir das palestras que foram ali proferidas, nós, então, agora entregamos à sociedade como um todo esse belíssimo livro. A publicação reúne textos de especialistas sobre marcos legais da política migratória, aspectos econômicos, políticos e sociais, direitos humanos e o papel da sociedade e do MPT. O trabalho foi coordenado pelos procuradores do trabalho, Erlando Prado e Renata Coelho. Uma obra com áreas diversas de conhecimento e com profissionais de países diversos é o quê? É uniformizar a redação, né? É que usassem os mesmos temas, as mesmas expressões, que tudo tivesse um significado único, porque uma obra ela tem que ter uma cara única, né? Em um primeiro momento, serão distribuídos 2.000 exemplares a entidades que lidam com a temática migração e trabalho. O livro também vai estar disponível aos estudantes acadêmicos da Universidade de Brasília. Nós temos 3 idiomas diferentes no livro, nós temos profissionais de mais de 10 áreas diferentes do conhecimento, né? Nós temos sociólogo, economista, juristas, então não é um livro jurídico, não é um livro que fala só de direito, temos sociólogos, né? A orelha do livro foi feita pelo sociólogo Ricardo Antunes, considerado hoje um dos maiores sociólogos do país, né? Então, unir esferas tão diversas de conhecimento, 3 idiomas diferentes, pessoas escrevendo com estilos diferentes, um tipo próprio de redação, o trabalho de uniformizar tudo isso, de criar sessões no livro, para que a leitura flua para o leitor, né? Então, nos custou aí 12 meses de muita leitura, releitura. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, disse que as migrações representam um fenômeno social, político e trabalhista histórico e que abrir diálogos sobre o tema é um passo importante a favor dos direitos humanos. O Brasil está recebendo um grande número de estrangeiros que vêm para o nosso país, as pessoas vêm para o nosso país em busca de melhores condições de vida, em busca de dignidade, né? E o nosso país tem que acolher essas pessoas, tem que garantir que essas pessoas sejam bem acolhidas. Então, é uma contribuição que o Ministério Público do Trabalho dá a esse debate, a essa discussão. Nós estamos muito felizes porque nós estamos registrando aqui um belíssimo trabalho que foi realizado pelo Dr. Erlan, pela doutora Renata, mas com a participação de muitos parceiros. O Ministério Público do Trabalho atua de forma articulada.
E você vai ver a seguir. Tatuador mostra o local de trabalho e fala da rotina da profissão. A tatuagem é uma das formas de modificação do corpo mais conhecidas no mundo há centenas de anos. Segundo o Sindicato das Empresas de Tatuagem no Brasil, esse mercado cresce cerca de 20% ao ano, aumentando consequentemente os postos de trabalho. Mas como é o trabalho dos profissionais dessa área? A repórter Emília Bisotto foi acompanhar de perto parte da rotina de um tatuador. Confira. Alguns fazem por vaidade, outros para prestarem algum tipo de homenagem. Até pouco tempo atrás, fazer uma tatuagem era sinônimo de rebeldia, mas está se tornando cada vez mais comum. O quadro Meu Trabalho de hoje, a gente vai falar sobre o profissional da tatuagem, o tatuador. Vamos conhecer a rotina do Dani, que é tatuador há 15 anos. Antes de entrar no estúdio, eu vou colocar aqui o Propé, que é um dos equipamentos de higiene utilizados dentro do estúdio. Vamos lá? Então, Dani, seja bem-vindo ao quadro Meu Trabalho. A gente vai conhecer um pouco da sua rotina. Ok, obrigado. Dani, antes da gente começar o quadro, uma curiosidade. Quem vem fazer uma tatuagem aqui? Vem fazer uma tatuagem por qual motivo? Hoje em dia, são vários motivos, né, que trazem a pessoa a fazer uma tatuagem. Desde escrever um nome, né, em homenagem a um ente querido, ou simplesmente pela própria estética, né, de se tornar diferente, né, de fazer uma coisa legal, um ornamento do corpo, né. Então, são vários os motivos que fazem hoje uma pessoa vir aqui tatuar o corpo. Sim, vários motivos, né. E ele tá aqui tatuando, gente, a Mariana. Mariana está fazendo uma tatuagem. Mariana, é a sua primeira tatuagem? Não, é a segunda. E como é que está sendo a experiência de fazer uma segunda tatuagem? Dói, não dói? Para quem está assistindo o quadro e que está tentando tomar coragem para poder fazer, o que você aconselha? Não, pode fazer, porque doer dói, mas não é nada assim insuportável, não. Tá a mesma coisa da primeira vez a tatuagem. Não dói muito, não. Dani, e me conta um pouco sobre como a sua rotina de tatuador começa. Bom, eu trabalho todos os dias, de manhã à tarde, né? Então, assim, quando eu chego no estúdio, a primeira coisa é preparar a sala para receber o próximo cliente, né? Que é fazer a asepsia do local, preparar a bancada, né? Você vê que está tudo plastificado, tudo que vai ter contato, tanto do cliente quanto do tatuador, é preparado, né? Porque depois isso tudo é descartado. E eu trabalho com agenda marcada, né? Então o cliente traz a ideia, a gente desenvolve para o cliente e depois parte para a parte prática mesmo, que é a tatuagem, né? Dani, e qual que é a importância dessa asepsia local, desse cuidado todo no estúdio? A gente está usando aqui o Propé, desse material, tô vendo que está plastificado, da higienização que você faz diariamente no estúdio. Qual que é a importância disso? É importante para prevenir qualquer tipo de contaminação cruzada, né? Porque é um procedimento invasivo que tem contato com sangue, com fluidos corpóreos, né? E isso pode ser contaminante, né? Então a gente tem que pensar que qualquer pessoa em potencial pode estar contaminada com alguma coisa, né? Então isso tudo vai proteger, além do profissional, os clientes também, né? Eu tô vendo aqui que você está utilizando touca, óculos, um avental, luva, esse equipamento de proteção individual. Me conta um pouquinho sobre a importância do uso desses equipamentos e a importância de cada um deles aqui. A luva protege o profissional do contato com o sangue do cliente e protege o cliente de qualquer sujeira, alguma bactéria que possa haver
das mãos, né? O óculos para proteger o profissional por qualquer respingo que possa haver. E o avental também, além de proteger a roupa do profissional de respingos, também protege o cliente das coisas que a gente traz da rua, né? Então, a gente vem da rua e é legal, então, usar o trapé e esse aparato para ter essa barreira, né, física. Assim que você termina um atendimento, descarta todo esse equipamento e substitui por um outro novo, limpo. Isso, exatamente. O equipamento de proteção individual é descartável. Essas barreiras físicas, o plástico na cadeira, na bancada, também tudo isso vai ser descartado. Ali é uma sala de esterilização, que é uma parte restrita do estúdio, que você tem que ter uma pia, por exemplo, exclusiva para isso, as outras pessoas não podem usar essa pia, né? A pia tem que ter um acesso mecânico, né, por pedal, por conta da contaminação, né? E porque eventualmente alguns materiais ainda podem ser esterilizados. A grande maioria hoje já é descartável totalmente, mas existem algumas coisas que podem ser esterilizadas e são feitas nesse equipamento. Para quem não sabe, gente, a profissão de tatuador, ela é reconhecida, não é regulamentada, e está em tramitação um projeto de lei para regulamentar essa profissão. Me fala um pouco sobre a importância disso para você como profissional, Dani. Existe uma lei distrital que regulamenta os estabelecimentos de tatuagem, né? E essa lei, ela obriga, por exemplo, o estabelecimento a ter um equipamento de esterilização chamado autoclave. Eu obrigo o profissional a usar o EPI, né? Isso é obrigatório, né? Obriga, e algumas coisas mais, por exemplo, não é possível fumar, utilizar de bebidas alcoólicas dentro de um estúdio de tatuagem, né? Detalhezinhos, por exemplo, essa lei também proíbe que a prática da tatuagem seja feita em ar aberto, né? Na rua, por exemplo, né? Então, acho que é um avanço, né, nesse setor, que pode ser que se estenda a outros estados, né? E eu acho que foi muito bom para Brasília, né? A Mariana, ela está fazendo uma tatuagem aqui. Assim que você terminar essa tatuagem nela, quais são os cuidados que ela vai ter que tomar para poder esperar ainda cicatrizar a pele, secar aí a tatuagem? Quais são os principais cuidados nesses primeiros dias aí depois da tatuagem? Eu recomendo sempre a utilização de um plástico PVC como proteção mesmo, né? Porque é um machucado que vai estar aberto durante alguns dias. Depois ela vai passar uma pomada cicatrizante, um hidratante, só para manter a pele, não deixar a pele ressecar e evitar a piscina, evitar sol, né? E se caso a tatuagem crie casca, evitar arrancar, né? E só isso. Eu vou finalizando o quadro Meu Trabalho por aqui. Tô pensando em fazer uma tatuagem, ainda vou me decidir aqui. Quem sabe você também não tem a oportunidade, pense aí e queira vir fazer uma tatuagem aqui com Dani. É com você, Rafa. Valeu, Emília. O Trabalho Legal é feito para você e por você. Por isso, a sua contribuição é muito importante. Envie sua sugestão para trabalholegal.pautas@gmail.com. E mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho podem ser obtidas no portal www.npt.gov.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.